Estamos em conversa com o engenheiro e pesquisador Gelson Jacinto, que vai abordar então por que o petróleo angolano não vende. Pois bem, conforme eu disse, sou o Gelson Jacinto, sou pesquisador informático, sou pesquisador e engenheiro informático. Eu trabalho numa organização de pesquisas a nível nacional e internacional. Pois bem, o tema eu escolhi por ser um tema muito abrangente e também muito que as pessoas querem saber, é um tema com muita urgência. Este tema procura dar resposta às pessoas, porque a gestão do país diz sempre que o petróleo está em crise, mas não dizem o porquê que o petróleo está em crise. Conforme tive uma conversa com alguém que diz o seguinte: em filosofia, para se resolver o problema, nós temos que saber as causas do problema. No entanto, sabendo as causas, nós vamos ter como resolver. Então, essa pesquisa testifica o porquê que o petróleo não vende e quais são as soluções eminentes para a resolução do problema a curto, médio e longo prazo. Muito bem. Então, nesse caso, qual é a fonte científica desse estudo? Bom, trata-se de uma pesquisa qualitativa que nós fizemos durante quase 9 meses, mais ou menos, e pegamos referências bibliográficas de universidades com um gabarito a nível internacional, como a Harvard, a Oxford. Também pegamos alguns dados já públicos da Universidade Católica e os dados do Centro de Estatística da EP, onde é que eu faço as pesquisas lá. Estamos a falar de um centro angolano com mais de 189 pesquisas publicadas e temos quase 7 artigos na revista Science. Revista Science Angola é uma revista de caráter científico, portanto, eu não sou um especialista em petróleo, mas eu sou um especialista em pesquisa. Okay. Portanto, essa pesquisa que nós fizemos é no sentido de nós respondemos uma pergunta que talvez valha $1 milhão, talvez, né? Que é responder por que o petróleo angolano não vende. Será que essas ideologias podem alcançar a sociedade? Sim, podem, porque os dados vão ser públicos, né? Tudo porque a Tola TV já tem muito alcance e também as revistas onde a gente publicou este material também tem muito alcance. Portanto, nós não queremos somente divulgar os dados, nós queremos que os tais gestores que gerem o petróleo em Angola possam ter estes dados e que eles possam tomar boas decisões, porque estamos a falar o seguinte: a partir de 2005, o nosso PIB angolano era de $39 bilhões. De lá para cá, nós vendíamos o petróleo numa cifra de $100. Tivemos um crescimento econômico de $39 bilhões em cada ano que passa. Portanto, até 2014 nós tivemos o maior crescimento econômico com um PIB de $146 bilhões. Tudo isso com as vendas dos barris de petróleo. Portanto, o petróleo foi chamado como o ouro negro. Foi chamado porque ouro negro, porque o ouro negro, porque num abrir e fechar de olho fez com que inúmeros países, não só Angola, tivessem um crescimento econômico de um dia para a noite. Portanto, eu penso que estes dados poderão ser bem satisfatórios até para as tomadas de decisões dos órgãos que gerem esta indústria. Numa escala, quanto petróleo angolano vende? Ou seja, numa escala, quanto petróleo angolano produz? Bom, segundo os dados públicos do Centro de Estatística da IP, nós temos, em um dia, nós produzimos 1 milhão de barris de petróleo por dia. Nesses 1 milhão de barris de petróleo por dia, costuma-se a vender-se este petróleo, né, por $100. Nestes $100, nós poderíamos fazer
o cálculo da seguinte maneira. Em um dia, nós vendemos 30 milhões de barris de petróleo por dia. Temos um lucro por dia de 100 milhões de dólares de vendas de petróleo. E temos um lucro mensal, um lucro anual de 36 milhões de barris de petróleo. Estamos a falar de 2005 a 2008. Portanto, de 2008 a 2013 baixou um pouquinho. Estávamos a vender o barril de petróleo de 70 dólares por cada barril de petróleo em 1 milhão de barril de petróleo. Portanto, por que reduziu-se estas vendas de barris de petróleo? Tudo deu-se da crise econômica mundial de 2008, a chamada grande crise econômica mundial. E o que motivou esta venda, esta crise econômica mundial? Tudo porque criou-se uma comissão que chama-se até hoje o G20, que são os maiores credores de dívida pública a nível do mundo, onde eles tipificaram que os grandes países, Estados Unidos da América, China, Alemanha, etc., que são os maiores compradores de petróleo e também exploradores, que eles tinham que ter um teto máximo de compras de 70%. Ou seja, quando o G20 decide que estas empresas, ou seja, que estes países tenham um teto de exploração e também de consumo, então os países em via de desenvolvimento, como é o nosso, eles vão perder a sua maior receita. Então o senhor está a dizer que esta é a razão pela qual o petróleo angolano não vende? Esta é uma das razões, né? Os acordos de Paris, que são o G20 que instituíram, dizendo que eles têm que, os grandes países do primeiro mundo têm que reduzir a compra de petróleo por causa do aquecimento global, e também estamos a falar também de um mercado emergente que são os carros elétricos. São essas razões que fazem com que o petróleo angolano não venda? Eu quis enfatizar que são 4 razões. Primeiro são os acordos climáticos, depois são a indústria petrolífera, ou seja, os carros elétricos, bem como também poderíamos falar da 4ª revolução industrial. A 4ª revolução industrial que é a integração das cidades inteligentes, né? Digamos que onde nós estamos aqui, ou seja, no local onde nós estamos aqui a fazer essa entrevista, é um bom local para se implementar a 4ª revolução industrial. Vamos fazer um exemplo exemplificar porque que a indústria dos carros elétricos vai condicionar a venda de petróleos a longo prazo. Vai condicionar por quê? Porque fizeram um estudo à Universidade de Harvard para, se tiveres um carro elétrico e se queres percorrer 100 km, por exemplo, vais gastar de energia $2. Já com os carros movidos a petróleo, que é a combustível, você vai gastar $7. Se nós fazemos uma comparação, $2 para os carros elétricos e $7 para os combustíveis, para os carros que são movidos a combustíveis, é mais preferível ter os carros elétricos, não só pela poluição em si, que a maior parte dos carros, a combustão, que é a combustível, a gasolina, proporciona para a natureza, bem como também pela diminuição da cadeia alimentar, porque o consumo excessivo do petróleo também reduz a cadeia alimentar, porque também faz a poluição dos oceanos. Mediante essas situações, quais são as estratégias usadas pelas empresas petrolíferas para mudar esse estado? Bom, é o seguinte, infelizmente a indústria petrolífera, principalmente a angolana, que eu conheço melhor, elas não são muito claras no sentido das estratégias de longo prazo, né? O que eu posso sugerir a essas indústrias petrolíferas é mesmo o país em si tem que se movimentar, né? O país deve chegar à mesa, dar um murro e dizer que
deve-se procurar outras fontes de rendimento, porque se nós não tivermos outras fontes de rendimento, nós não vamos ter como sobreviver a longo prazo. Só para nós termos uma ideia, segundo um livro publicado por um brasileiro, Eike Batista, ele que foi um grande explorador de petróleo, né? Para explorar um campo de petróleo, um furo, ou seja, para se encontrar um poço de petróleo, gasta-se 80 milhões de dólares, um furo de petróleo. Para se encontrar um campo de petróleo, deve-se fazer 50 furos para se ter apenas um alcance de um campo de petróleo. Digamos o seguinte, se nós felizmente a costa angolana é muito rica, né? Faz pelo menos 30 perfurações para se encontrar um poço de petróleo. Porém, nesses últimos anos, o petróleo já não está a ser mais rentável porque está a se fazer muitos furos e está a se encontrar pouco petróleo. E cada furo de petróleo são 80 milhões de dólares. Digamos que você faz 30 furos de petróleo, e se você não achar nenhum petróleo, então é uma perda a longo prazo que você vai ter na sua receita, né, que você já alcançaste durante muitos anos. É o seguinte, o petróleo é energia e energia é poder, né? Infelizmente, as pessoas que gerem o petróleo não estão a ser muito objetivos, não estão a ser muito pragmáticos e explicar à população o que é que o nosso país está a viver, quais são as atividades, ou seja, as atitudes para se sair desta crise. Porque dia após dia nós vemos sempre que a indústria petrolífera fez vários despedimentos em massa. Só que nós não estamos a ser claros com as pessoas dizendo que a indústria petrolífera já não vai empregar mais as pessoas, infelizmente. E será que não vai criar novos postos de trabalho? É o seguinte, dizer vai criar ou não é um pouquinho, é uma demagogia, né? Mas nós podemos dizer o seguinte, o petróleo a longo prazo já não vai criar tantos empregos assim. Porque os países do primeiro mundo estão a largar, né? Face ao termo, estão a largar o consumo das energias, dos combustíveis fósseis. Eles estão a adotar mais, a consumir energias renováveis. Será que a qualidade do petróleo mudou? Não é bem a qualidade, é mesmo que o consumo do petróleo em si degrada a natureza. O petróleo, por exemplo, quando faz uma exploração de petróleo, tira-se um recurso natural do subsolo e aquele local fica como se fosse oco. E tem estudos seríssimos dizendo que quando um local fica oco, a quantidade de magma se movimenta. E essa transladação do magma de um local para outro é que traz os terremotos. Terremotos, se nós vermos a definição própria da palavra, é um movimento brusco de gases que ficam no subsolo. Então, com essas medidas que eles querem tomar de reduzir o consumo de petróleo em 70%. Infelizmente, os países menos desenvolvidos como o nosso vão sofrer muito, mas para um bem maior, que é a sobrevivência da humanidade. Porque, segundo o Stephen Hawking, ele disse que a humanidade, caso não se tomar medidas severas no que diz respeito ao consumo das energias não renováveis, né? Vai sobreviver apenas mais 1000 anos. Então, eles estão a salvaguardar a sobrevivência de longo prazo da humanidade. E será que não existem outras estratégias com que possam cavar normalmente em busca do petróleo sem degradar o solo? É o seguinte, é um pouquinho difícil dizer que poderá ter alternativas para o nosso país que sobrevive principalmente das receitas do petróleo. O que nós devemos fazer é mesmo a diversificação da economia. Nós atualmente temos quase
40% de toda a superfície. Nós somos uma população de 31 milhões de habitantes, em termos de território, de extensão de 1.246.700 km², né? E nós temos quase 40% dessa extensão toda é fértil para a agricultura, e nós praticamente só estamos a usar apenas 15% deste terreno fértil para a agricultura. Portanto, a agricultura seria o caminho mais viável para a diversificação da economia, porque a gente vai exportar, bem como também apostar em ciência e tecnologia, porque é fundamental para o desenvolvimento de um país. Por exemplo, só o Japão. O Japão não tem riqueza que eles podem se orgulhar, mas eles só têm uma riqueza. O Japão só tem o japonês, que é o capital humano que proporciona a riqueza. Então nós temos que apostar mais no angolano, principalmente, no conhecimento, porque isso vai nos dar ganho a longo prazo. Então, numa estimativa, daqui mais alguns anos, em Angola, e não só, já não vai ter petróleo? Bom, não é que nós não vamos ter petróleo. Angola vai ter petróleo, segundo os cálculos, o petróleo poderá acabar talvez daqui a 50 anos, mais ou menos. O que vai nos dificultar muito é a compra do petróleo. Isso é que vai nos dificultar, porque atualmente nós estamos a vender o petróleo a 30, 35, 40 dólares. Segundo o novo orçamento geral do governo angolano, né, eles tipificaram que o petróleo tinha que ser vendido a 39 dólares, mais ou menos, né? Contando que em 2005 a 2008 nós temos uma venda de petróleo de 100 dólares. Olha, vê, nós temos 100 dólares. Hoje nós estamos a 39 dólares, a cifra que nós dissemos. E naquela altura nós vendíamos cada barril, ou seja, por ano nós tínhamos uma rentabilidade anual de 36 bilhões de dólares. Hoje nós temos apenas 1 bilhão de dólares anual em vendas de petróleos. E a estimativa do Centro de Estatística na IP é que daqui a mais uns 5 ou 10 anos mais ou menos, a tendência vai ser sempre cair, porque o petróleo, a comunidade do G20 instituiu que o petróleo já não pode ser a maior receita para muitos países, por causa da degradação do próprio ambiente, o aquecimento global, a diminuição da cadeia alimentar, também a camada de ozono, que é uma camada que nos protege contra o aquecimento global e também contra o câncer de pele. Se isso acabar, nós vamos ter todos os cânceres de pele. Portanto, eu penso que nós temos que tomar medidas urgentes e esclarecer às pessoas que a indústria de petróleo já não vai ser tão rentável como antigamente. Isso quer dizer que o petróleo vai estar barato? Sim, vai estar barato até um certo tempo, até um certo ponto, porque quando tens muita demanda no mercado e pouca clientela, a tendência seria a diminuir os preços para equilibrar o mercado. Porém, o petróleo em si já não vai ser o nosso Eldorado, infelizmente. Nós vamos ter que criar novas fontes de receitas e o petróleo deve ser mudado para um outro mercado, né? Porque o petróleo em si já não satisfaz mais os anseios da sociedade. Por isso, nós atualmente estamos a ver muitos jovens a fazer engenharia informática. Mas a pergunta é, eles estão a fazer o curso de engenharia informática, será que há emprego para o ramo de petróleo? O mínimo seria talvez ser um professor universitário, o mínimo dos mínimos, né? Para a saída dele, porque mesmo até a maior indústria petrolífera angolana, Sonangol, já não fazem enquadramentos há quase 7, 8 anos,
Por isso é que nós, hoje é praticamente, hoje é dia 15, dizem que vai haver uma mega manifestação para as pessoas que foram despedidas da ação na Angola, né? Manifestação e vigília. Portanto, já estamos a ver até pessoas que já estavam lá dentro estão a ser desempregadas. Portanto, o petróleo não é um meio viável para longo prazo para o nosso país, infelizmente. Então isso quer dizer que para as gerações vindouras já não irão depender totalmente do petróleo? De facto, já não vão depender totalmente do petróleo, porque o petróleo degradou muito a natureza. O petróleo fez com que nós angolanos nos sentíssemos ricos. Nós não éramos ricos, era uma fantasia. É o seguinte, nós mascarávamos uma verdade, infelizmente. E as consequências estão ali. O G20 instituiu dizendo que as empresas, ou seja, os países do primeiro mundo, Estados Unidos da América, a China, a Alemanha, etc., devem ficar até 70%, que é o teto máximo para que eles possam consumir o petróleo. E agora nós só estamos a viver a consequência da decisão do G20, infelizmente. Colocando o petróleo de lado, quais são as outras fontes de rendimento que o nosso Estado deveria adotar? Bom, um deles seria, conforme eu disse no princípio, a agricultura, depois apostar em ciência e tecnologia e principalmente em pesquisas, né? Se nós tivermos mais pesquisadores que nos falam a verdade, não termos bajuladores políticos, infelizmente, nós teríamos uma imagem real da nossa sociedade, né? E um destino, porque é necessário que uma sociedade tenha um rumo. Infelizmente, a nossa sociedade em si não tem um rumo, porque nós não temos, mesmo até os próprios jornais em si, raramente ditam publicações de universidades, de centros que fazem pesquisas objetivas e seria melhor que a gente tenha órgãos credíveis como a Talatona TV que dão oportunidade às pessoas falarem o que é que se passa na nossa sociedade para que nós tenhamos futuro a longo prazo. Depois dos estudos que o senhor fez, que conclusão chegou? Bom, as conclusões foram bem objetivas. O principal motivo, esta é uma pergunta que eu disse que vale talvez $1 milhão. O principal motivo que fez com que o petróleo angolano não seja rentável, primeiro é o teto instituído pelo G20, que as grandes potências mundiais deixam, ou seja, reduzem o consumo de petróleo em até 70%. Este é um ponto. O segundo ponto seria a quarta revolução industrial, que é a integração das novas tecnologias. Por exemplo, tens um smartphone, o teu smartphone, se estiver ligado às novas tecnologias, poderá te dizer se estás doente, se não estás. Se quiseres marcar uma consulta via online, podes. Esta é a quarta revolução industrial. E depois nós temos os carros elétricos. Os carros elétricos também motivaram muito. Por exemplo, se veres a maior parte das publicidades a nível televisivo, internacional principalmente, são mais com carros elétricos e não com carros a combustão a gasolina. Portanto, esse também é um dos pontos. E o último ponto seria os acordos climáticos. Há uma jovem sueca, a Grete, uma jovem de aproximadamente 13 anos, que foi convidado pelo secretário das Nações Unidas, o Sr. Guterres, onde ela disse uma célebre frase: o que as grandes potências mundiais estão a fazer para a redução do consumo do petróleo, porque aquilo estava a danificar a natureza e também iria degradar a sobrevivência da natureza. Ela, naquela célebre frase, ela até estava a lacrimejar com um sentimento de humanidade que é característico daquela jovem, com aquela idade, e fazer aquelas afirmações muito sérias, né? Isso também nos leva a entender que cá no nosso país ainda nós não temos uma atenção muito especial sobre os acordos climáticos. Falam sempre que Angola aderiu aos acordos climáticos, mas não falam
em reduzir o consumo do petróleo. Por exemplo, há um estudo bem sério que diz que o nosso país consome 2,3 bilhões de toneladas de dióxido de carbono que a gente expele pela natureza. Portanto, a conclusão final é Angola deve diversificar a economia, deve passar mesmo principalmente pela agricultura, a formação do homem, que vai ser fundamental para o nosso país, um investimento massivo nas universidades, nos pesquisadores também, bem como apostar em informações credíveis, etc. Porque atualmente tem muitas fake news e são essas fake news que estão a bombardear o nosso país, principalmente nas informações que não são verdadeiras. E muita gente ainda acha que poderá haver empregos no ramo de petróleo a longo prazo, mas eu posso dizer que infelizmente isso não é verdade. Nós não vamos empregar as pessoas no ramo de petróleo e isso vai nos levar um bom tempo. Tá bem, muito obrigada. Ok, eu é quem agradeço essa excelente entrevista. Assim foi a nossa entrevista com o pesquisador e engenheiro informático Gelson Jacinto, que abordou-nos por que o petróleo angolano não vende.